Sentado aqui, na varanda desta casa que comprei com tanto orgulho em São Miguel, olho para o mar cinzento dos Açores e pergunto-me: o que é que eu fiz? Chamo-me Jorge Silva. Tenho 67 anos e depois de 38 anos na Alemanha, regressei à minha terra natal. Trouxe comigo a minha mulher alemã, Heike. Prometi-lhe o paraíso. Mostrei-lhe fotografias de praias, de montanhas verdes, de pôr do sol sobre o Atlântico. Disse-lhe que finalmente poderíamos viver em paz, longe do estresse de Munique, rodeados pela natureza e pela minha família. Ela acreditou em mim. Ou melhor, ela quis acreditar, porque me amava. Agora, 2 anos depois desse regresso, ela odeia Portugal. E eu odeio a escolha que fiz. Fica até ao fim para saber como um sonho de regresso se pode transformar no pior pesadelo de um casamento. Porque esta não é apenas a história de um homem que voltou para casa. É a história de como o amor por um lugar pode destruir o amor por uma pessoa. Parti de São Miguel em 1985. Tinha 29 anos, era solteiro e, como tantos outros açorianos, procurava uma vida melhor. A ilha era bonita, sim, mas havia pouco trabalho, pouco futuro. Um primo meu já estava em Munique e conseguiu-me um emprego numa fábrica. No início foi duro. O alemão era impossível, o frio cortava-me os ossos e sentia-me perdido naquela cidade enorme e organizada, onde tudo funcionava como um relógio. Mas trabalhei, estudei à noite, aprendi a língua, melhorei-me. Aos 35 anos já era técnico na BMW. Aos 40, engenheiro. Ganhava bem, muito bem para os padrões de um rapaz dos Açores. Foi em Munique que conheci a Heike. Ela trabalhava na mesma empresa, no departamento de controlo de qualidade. Era alemã de Baviera, loira, séria, pontual como só os alemães sabem ser. 10 anos mais nova que eu. No início, ela nem queria saber de mim. Achava-me barulhento, desorganizado, demasiado emotivo. Mas insisti. Convidei-a para jantar num restaurante português. Mostrei-lhe a minha cultura. Ensinei-lhe algumas palavras em português. Ela começou a gostar dessa diferença. Casamos em 1998. Não tivemos filhos. Ela nunca quis. E eu aceitei, porque a amava. Durante 27 anos, construímos uma vida boa em Munique. Tínhamos um apartamento confortável em Schwabing, amigos, rotinas. Ela tinha as amigas alemãs com quem tomava café todas as quintas-feiras. Eu tinha os meus colegas portugueses do futebol aos domingos, mas sempre havia em mim aquela saudade. Saudade da ilha, do mar, do cheiro da terra molhada, das festas do Espírito Santo, da família. A Heike sabia disso, via-me a olhar para fotografias antigas, ouvia-me a falar ao telefone com os meus irmãos. De vez em quando, íamos aos Açores de férias. 2 semanas em agosto. Ela achava bonito, exótico, mas também se queixava da umidade, dos mosquitos, da falta de organização. Jorge, isto é muito bonito para férias, mas para viver... Eu ria-me, mas por dentro pensava, um dia vou voltar. Quando me reformei, em 2022, aos 65 anos, a decisão amadureceu. A pandemia tinha me mostrado que a vida é curta. Vi colegas morrerem, vi amigos adoecerem. Pensei, agora ou nunca. Tenho uma boa reforma da BMW, tenho saúde, posso finalmente regressar. Comecei a falar com a Heike. No início, ela resistiu. Jorge, a nossa vida é aqui. As minhas amigas, o meu médico, tudo o que conheço está em Munique. Mas eu insisti. Pintei-lhe um quadro perfeito. Uma casa com vista para o mar, um clima mais ameno que a Baviera. Uma vida tranquila, sem estresse, sem multidões. Heike, imagina acordar todos os dias com o som das ondas. Imagina passeios pela natureza, ar puro, comida fresca do mar. Disse-lhe que ela podia continuar a visitar a Alemanha quando quisesse,
que com a minha reforma alemã viveríamos bem em Portugal, onde tudo é mais barato. Foi difícil convencê-la, mas finalmente ela cedeu. Penso agora que ela cedeu não porque acreditasse, mas porque me amava, porque sabia quanto significava para mim. Disse-me: Jorge, eu faço isto por ti, mas se não funcionar, voltamos. Eu abracei-a, prometi-lhe que seria maravilhoso, que ela ia amar Portugal tanto quanto eu. Que ingênuo fui. Vendemos o apartamento em Munique. Foi doloroso para ela. Viu nos olhos. Aquele era o lar dela há 30 anos, mas fizemo-lo. Com o dinheiro e as minhas poupanças, compramos uma casa em São Miguel, perto de Ponta Delgada. Uma casa bonita, tradicional, com jardim e vista para o mar. Gastei meses a renová-la, a torná-la confortável. Pus aquecimento central porque sabia que ela sentia frio. Comprei móveis, eletrodomésticos alemães que ela gostava. Tudo para que se sentisse em casa. Em junho de 2023, fizemos a mudança definitiva. Os primeiros dias foram estranhos. Eu estava eufórico. Acordava cedo, ia à padaria comprar pão fresco, cumprimentava os vizinhos, respirava o ar do mar e pensava: finalmente em casa! A Heike estava calada. Observava tudo com aquele olhar crítico alemão. A umidade das paredes, os mosquitos à noite, o trânsito caótico de Ponta Delgada, a falta de sinais de trânsito claros, as lojas que fechavam à hora de almoço. Jorge, na Alemanha, isto não acontece, dizia ela. Eu ria-me, tentava minimizar. Heike, é diferente, mas vais habituar-te. É o charme português. Mas ela não se habituou. Piorou. A cada semana que passava, a lista de queixas crescia. A água quente que demorava a chegar. A internet que falhava. O supermercado que não tinha os produtos alemães que ela gostava. As filas no centro de saúde. Jorge, marquei uma consulta e só me deram para daqui a 3 meses. Na Alemanha, em 2 dias estava resolvido. E tinha razão. O SNS aqui é um desastre comparado com o sistema alemão. Mas eu defendia. Heike, é grátis. Na Alemanha pagas seguros caros. Prefiro pagar e ser atendida, respondia ela. O pior foram as pessoas. Eu pensava que os açorianos a receberiam de braços abertos. Afinal, era a minha mulher. Mas não. Olhavam para ela com desconfiança. Uma alemã, loira, séria, que mal falava português. Nas festas da freguesia, ninguém lhe dirigia a palavra. As senhoras da terra olhavam-na de lado. É a mulher alemã do Jorge, ouvia eu dizerem. Não com maldade, mas com distância. Como se ela fosse uma estranha. E ela sentia-se estranha. Tentou aprender português, mas achava difícil. Tentou fazer amigas, mas não conseguia. As mulheres daqui falam de família, de filhos, de netos. Ela não tinha nada disso. Sentia-se deslocada. E eu estava dividido ao meio. Por um lado, estava feliz por estar na minha terra. Revi irmãos, primos, amigos de infância. Fui às festas, comi lapas e molho de vilão. Bebi vinho da terra. Senti-me vivo de uma forma que não sentia há décadas. Mas, por outro lado, via a infelicidade da Heike. Via-a à janela, a olhar para o nada, silenciosa. Via-a ao telefone com as amigas alemãs, a chorar. Ich vermisse euch so sehr, ouvia-a dizer. Sinto tanto a vossa falta, e o meu coração partia-se. Uma noite, 6 meses após a mudança, ela disse-me: Jorge, eu não aguento mais. Isto não é vida para mim. Não tenho amigos, não tenho nada para fazer. Sinto-me presa. Quero voltar para Munique. Fiquei em choque. Voltar? Depois de tudo o que vendemos, de tudo o que construímos aqui? Heike, dá mais tempo. Vai melhorar, vais ver. Mas ela abanou a cabeça. Jorge, já passou meio ano. Não vai melhorar. Eu odeio isto. Odeio a umidade. Odeio os mosquitos. Odeio não ter nada familiar à minha volta. Odeio sentir-me estrangeira. Aquela palavra cortou-me. Estrangeira.
Era o que eu tinha sido na Alemanha durante 38 anos. Mas lá, pelo menos, tinha trabalho, tinha objetivos, tinha a Heike. Aqui, ela não tinha nada disso. E foi aí que percebi. Eu tinha sido egoísta. Tinha forçado a minha mulher a abandonar a vida dela, as amigas dela, o lar dela, por causa da minha saudade. Tinha lhe vendido um sonho que era meu, não dela. Tinha assumido que ela ia amar Portugal, porque eu amava. Mas ela não é portuguesa, ela é alemã. E a Alemanha é a casa dela, tal como os Açores são a minha. Tentei negociar. E se passássemos 6 meses aqui e 6 meses na Alemanha? Ela pensou, mas disse que seria muito caro, muito complicado, e que mesmo assim ela não queria viver metade do ano num lugar que odiava. Sugeri mudarmos-nos para Lisboa, uma cidade maior, não, mais cosmopolita. Talvez lá te sintas melhor, há mais alemães, mais coisas para fazer. Ela ficou irritada. Jorge, não é Lisboa ou Açores, é Portugal. Eu não quero estar em Portugal, quero estar na Alemanha. Os meses seguintes foram um inferno silencioso. Vivíamos na mesma casa, mas em mundos diferentes. Ela passava os dias dentro de casa, na internet, a falar com amigas alemãs, a ver televisão alemã. Só saía para compras básicas. Eu tentava animá-la, levá-la a sítios bonitos, Lagoa das 7 Cidades, Furnas, a Costa Norte. Ela vinha, olhava, dizia, é bonito, mas sem emoção, como quem cumpre uma obrigação. À noite, jantávamos em silêncio, já não conversávamos como antes. O ressentimento crescia entre nós. Ela ressentida por eu a ter trazido. Eu ressentido por ela não tentar, por não gostar da minha terra. E a comunidade? Começaram a comentar. O Jorge voltou, mas a mulher alemã não está feliz. Dizem que ela quer voltar. Coitado do Jorge, casou com uma estrangeira. Sentia-me envergonhado. Tinha voltado como o emigrante de sucesso, com a mulher europeia, a boa reforma, a casa bonita. E agora todos viam que o meu casamento estava a desmoronar-se. Alguns amigos tentaram ajudar, convidavam-nos para jantares, tentavam incluir a Heike. Mas ela não falava português, não entendia as piadas, não participava. Ficava ali, educada, mas distante, e eles desistiam. Houve um episódio que nunca vou esquecer. Foi nas festas do Espírito Santo do ano passado. Toda a freguesia estava na rua. Música, comida, vinho. Eu estava feliz, a dançar, a falar com toda a gente. A Heike estava sentada num canto, sozinha, com uma cara de infelicidade total. Uma prima minha aproximou-se e, tentando ser simpática, disse-lhe em português: "Não dança?" A Heike não percebeu bem, respondeu em alemão. A minha prima ficou sem saber o que dizer e afastou-se. Mais tarde, no carro, a Heike explodiu. "Jorge, eu não aguento mais. Não percebo o que as pessoas dizem, ninguém fala comigo. Sinto-me ridícula. Por que é que me trouxeste para isto?" E eu não soube o que responder. Porque tinha razão. Tinha-a trazido para um lugar onde ela nunca seria aceite completamente, onde nunca se sentiria em casa. Tinha sacrificado a felicidade dela pela minha, e o pior, estava a perceber que talvez nem eu estivesse tão feliz quanto pensava. Sim, estava na minha terra. Sim, via a família. Mas a que preço? A paz no meu casamento, a felicidade da mulher que amava, valia a pena? Agora, 2 anos depois do regresso, vivemos numa espécie de impasse. Ela quer voltar para a Alemanha. Eu não quero. Ou melhor, tenho demasiado orgulho para admitir que falhei, que este regresso foi um erro. Já vendi o apartamento em Munique, já investi tudo nesta casa. Voltar seria admitir a derrota perante a família, perante os amigos, perante mim próprio. O Jorge que foi para a Alemanha e depois voltou e nem conseguiu ficar. Não aguento essa humilhação, mas o casamento está a morrer. Já quase não nos tocamos, já quase não falamos.
Ela passa horas ao telefone com as amigas alemãs a planear visitas. Foi a Munique 3 vezes este ano. Cada vez fica mais tempo. Da última vez, ficou 5 semanas. Disse-me que estava a pensar ficar lá definitivamente, que eu podia visitá-la quando quisesse, ou seja, está a propor uma separação geográfica. E eu sei que se ela voltar, é o fim. Não há casamento que sobreviva a viver em países diferentes. O dinheiro também se tornou um problema. A minha reforma alemã é boa, cerca de 2.500 euros por mês. Na Alemanha, vivíamos bem com isso, mas não era luxo. Aqui, em teoria, deveria chegar melhor, mas não é assim. A casa precisa de reparações constantes por causa da umidade. O aquecimento central consome muito. As viagens dela para a Alemanha custam caro. E Portugal já não é tão barato como eu pensava. Os produtos de qualidade, os que ela quer, custam quase o mesmo que na Alemanha. E se adoecermos? O SNS é fraco. Teremos de pagar seguros privados, médicos privados. Começo a perceber que a reforma que parecia suficiente pode não ser. A saúde é outra preocupação. Tenho 67 anos, ainda estou bem, mas já sinto as dores da idade. O joelho direito, da época em que trabalhava de pé na fábrica. As costas. A Raik tem 57, é mais nova, mas também tem problemas. Ansiedade, depressão. Desde que viemos para cá, piorou. Toma medicação, mas precisa de acompanhamento psicológico. Em Munique, tinha uma terapeuta que a seguia há anos. Aqui, não consegue encontrar ninguém que fale alemão. E em português, não consegue expressar-se bem. Isto agrava tudo. À noite, quando não consigo dormir, fico na varanda a olhar para o mar e penso, o que é que eu fiz? Tinha uma vida boa na Alemanha. Um casamento estável, uma rotina, segurança. Sim, tinha saudade da minha terra, mas ia lá de férias, matava a saudade. Por que é que não me contentei com isso? Por que é que tive de forçar um regresso que só eu queria? A Reiki sacrificou-se por mim durante 27 anos. Viveu num país que não era o dela, adaptou-se à minha cultura, aprendeu a minha língua. E como é que eu lhe paguei? Arrastei-a para um lugar onde ela é infeliz. Há uma frase que ela me disse há umas semanas e que não me sai da cabeça. Jorge, tu não me trouxeste para a tua casa, trouxeste-me para o teu sonho. Mas o teu sonho é o meu pesadelo. E tem razão, eu estava tão obcecado com a ideia de regressar que não pensei nela. Não pensei se ela iria conseguir adaptar-se. Assumi que o amor dela por mim seria suficiente. Mas não é. O amor não é suficiente quando se vive num lugar que nos faz infelizes todos os dias. Os meus irmãos tentam ajudar. Dizem-me para ter paciência que ela vai acabar por se habituar. Mas eu sei que não vai. Já passaram 2 anos. Se não se habituou até agora, não vai habituar-se. E eles também não a compreendem. Para eles, Portugal é o melhor lugar do mundo. Não entendem como é que alguém pode preferir a Alemanha. Aquilo é frio, é cinzento. As pessoas são frias, dizem. Mas esquecem-se que a Reiki nasceu lá. Para ela, aquilo é quente, é luminoso, é lar. Às vezes, quando a vejo à janela, tão triste, tão sozinha, pergunto-me se ainda me ama, ou se o amor morreu, corroído pelo ressentimento, pela solidão, pela sensação de ter sido enganada. Porque, no fundo, enganei-a, prometi-lhe um paraíso e dei-lhe uma prisão. Disse-lhe que seria maravilhoso e é miserável. Claro que ela me culpa. Eu também me culpo. O que me dói mais é perceber que podia ter evitado tudo isto. Podia ter escutado quando ela hesitou. Podia ter sugerido passarmos primeiro 1 ano de experiência, a alugar uma casa, antes de vendermos tudo em Munique. Podia ter sido menos egoísta. Mas não. Estava cego pela saudade, pela vontade de voltar. E agora estou a pagar o preço. Não com dinheiro, com o meu casamento. Há noites em que penso em ceder, em dizer-lhe:
Pronto, Reik, voltamos para a Alemanha. Mas o meu orgulho não deixa. E depois, para onde? Já não temos apartamento. Teríamos de alugar com os preços altíssimos de Munique. E eu conseguiria voltar a viver lá depois de ter regressado? Seria o emigrante que voltou e falhou. Seria patético. E os amigos aqui, a família, o que diriam? Afinal, a Alemanha era melhor. Não aguento essa humilhação. Por isso, continuamos neste impasse. Ela infeliz, eu cada vez mais frustrado. O casamento a desfazer-se lentamente. Não discutimos. Seria melhor se discutíssemos. Mas é pior. É um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas, de ressentimentos acumulados. Comemos juntos, mas em silêncio. Dormimos no mesmo quarto, mas afastados. Somos dois estranhos que partilham uma casa. Se pudesse voltar atrás, faria tudo de forma diferente. Não forçaria a Reik. Talvez viesse sozinho por um tempo para matar a saudade e depois voltaria para Munique. Ou então, convencê-la a tentar primeiro 1 ano, sem vender nada. Dar-lhe uma saída. Mas fiz tudo mal. E agora não sei como consertar. A lição que aprendi e que partilho com quem me está a ouvir é esta. Não forces ninguém a amar as tuas raízes. As raízes são tuas, profundas, antigas, cheias de memórias e emoções. Mas não são universais. O que para ti é lar, para outra pessoa pode ser exílio. O que para ti é paz, para outra pessoa pode ser solidão. E quando forças alguém que amas a viver num lugar que não ama, não estás a oferecer-lhe um presente. Estás a prendê-la numa gaiola dourada. Se estás a pensar em regressar e tens um companheiro ou companheira que não é português, pensa bem. Muito bem. Fala com sinceridade. Não vendas sonhos. Mostra a realidade. Passa temporadas longas antes de decidir. Dá-lhe uma saída. Porque o regresso é difícil até para nós, que somos daqui. Imagina para quem não é. Imagina viver num país onde não percebes completamente a língua, onde não tens amigos, onde te olham como estrangeira, onde tudo funciona de forma diferente daquela a que estás habituada. É um inferno. E se, apesar de tudo, decidires avançar, prepara-te para o preço. O preço pode ser o casamento, pode ser a felicidade da pessoa que amas, pode ser viver com culpa e arrependimento. É isso que eu vivo agora. Cada dia olho para a Reik e vejo a infelicidade que causei. E odeio-me por isso. Não sei o que vai acontecer conosco, se ela vai acabar por voltar para a Alemanha sozinha, se eu vou ceder e voltar com ela, se vamos continuar neste limbo doloroso. Só sei que este regresso, que deveria ter sido a realização de um sonho, transformou-se no maior erro da minha vida. Porque ganhei a minha terra, mas perdi o meu amor. E agora percebo que um lugar, por mais bonito que seja, por mais memórias que tenha, não vale a pena se estás lá, sem a pessoa que amas. A saudade é uma coisa estranha. Durante 38 anos, tive saudade de Portugal. Agora estou em Portugal e tenho saudade da vida que tinha na Alemanha. Não da Alemanha em si, mas da paz, da estabilidade, do casamento feliz que tínhamos lá. Talvez a saudade seja isso, querer sempre o que não temos. E talvez nunca estejamos completamente em paz, nem aqui, nem lá. Deixa o teu comentário, partilha a tua experiência. Estás a pensar em regressar com um companheiro estrangeiro? Já regressaste? Como correu? Espero que melhor que comigo. Porque eu, hoje, sentado nesta varanda com vista para o mar que tanto amava, sinto-me o homem mais sozinho do mundo, mesmo ao lado da mulher com quem casei.